para o pessoal que quer a sincronização, cara, né? Bom, às vezes, quando eu venho falar do mercado da música, eu sempre gosto de lembrar que a gente trabalha com... O mercado da música trabalha com 4 principais pilares, né? Pelo menos eu sempre gosto de pensar dessa forma, porque a gente facilita o nosso pensamento. O pilar número 1, basicamente, é o da produção, onde você cria o conteúdo, porque a obra, na verdade, uma composição, até ela ser gravada, ela apenas fica aí, né, esperando para existir. É que nem um bebê que não nasceu ainda. Tá lá, a obra está feita, mas não pariu. A música gravada é como se fosse um bebê que passou a existir. Então, isso eu costumo dizer que é a produção. Aí, quando você grava a música e lança, você precisa fazer a difusão, que é divulgar. Basicamente, você passa a entrar nos meios de comunicação para que a música ela transite, seja pela rádio, seja pela televisão, seja em filmes, seja em séries, e é onde você consegue apresentar a música para ela circular, quer dizer, circular, no caso, transitar pelos meios de comunicação. E daí o terceiro lado, que é muito importante, é a área de circulação. Quer dizer, um artista, ele grava, começa a divulgar a música, e ele vai tocar e vai executar aquilo ao vivo. E é também, obviamente, muito importante para divulgar o trabalho que foi gravado. E a quarta parte, que é também fundamental, obviamente, que é a área da distribuição. Quer dizer, você lança a música, faz a difusão, circula para fazer os shows, e você coloca a distribuição. Na época do físico, era vendido o disco físico, e agora, com as plataformas, basicamente a publicação nas plataformas. E onde é que entra o sync aí? O sync, na verdade, ele está presente praticamente em quase todas elas, porque ela justamente como se fosse a cereja do bolo, no meu entender, porque é ali onde justamente a música ficou conhecida, daí uma marca ou um diretor de um filme, ele presta atenção, vai fazer um filme, tem um roteiro, e aí ele pensa numa música, e essa música já foi circulada, já foi difundida, já foi distribuída. E a sincronização, diferentemente que a distribuição, ela não tem um valor fixo do que se paga, pelo menos no caso das negociações, que eles vão explicar melhor. Geralmente, quem negocia a sincronização, e sincronização também tem uma certa complexidade, porque você tem que negociar 2 direitos, né? Quando você trabalha com sincronização, você tem que negociar o direito autoral, que é os direitos do compositor, e o direito do fonograma, que é o direito do intérprete. E muitas vezes, quando você vai negociar um determinado projeto, muitas das vezes, às vezes ele pensa numa música, adoraria aquela música, mas ele tem que negociar primeiro com a editora, porque ela que é detentora do autoral, e muitas vezes ou o autor ou a editora não estão de acordo, ou pedem um valor muito alto, e acaba que ele não pode usar aquele fonograma. E existe, como qualquer negócio, tem as suas particularidades. O que é legal da sincronização, porque geralmente ela aparece quando você menos espera, porque ela vem de surpresa, ou ela vem num filme. A gente mesmo sabe o quanto que é importante a sincronização para ajudar as músicas a serem conhecidas. Muitos de vocês lembram de filmes da vida toda, que eram trilhas de cinema, que as músicas ficaram conhecidas como aquela música do filme tal. E às vezes as pessoas nem conheciam aquela música pela rádio, pela difusão, ou não conheciam pelo CD, ela conheceu justamente e como é assim também novelas. Novela sempre foi um grande alavancador de talentos e de novos talentos, de músicas, e até hoje, todo dia a gente escuta música nas novelas, nas séries. Então acho que o grande barato da sincronização, que ela é um tipo de produto, assim dizendo, de serviço, que acho que é um tipo de negócio que mistura os dois, que ele traz muita relevância para o nosso negócio e ajuda, posteriormente, nesses 4 pilares, a música girar mais. Porque já você vai ver uma novela, num filme, de repente você vai querer ver no Spotify, vai procurar, enfim, nas suas plataformas para poder ouvir, e quem sabe você vai conhecer a banda e vai ver o show. Como nossos convidados aqui, a gente tem 3 pessoas que estão bem enfronhadas nesse negócio no dia a dia, que são
players, ou jogadores, bastante atuantes, o que é importante. Então, eles vão trazer exemplos e rotinas do dia a dia deles, que é importante. O que é legal? Eu posso ser estar enganado, porque a gente não fez briefing nenhum antes, tá, gente? A YB é uma gravadora e ela gera muito conteúdo próprio. Além dela distribuir de terceiro, mas ela tem próprios conteúdos que acabam entrando nos seus próprios produtos. Quer dizer, ele faz a produção, faz a difusão, circula os seus artistas, publica e acaba negociando os syncs do seu próprio catálogo. Já no caso da Trattori, que é uma distribuidora, ela tem o privilégio de receber muitos fonogramas de produtores fonográficos diversos e passa a elencar parte desse catálogo para negociar para o sync. E o melhor de tudo, que é este aqui, que aproveita tudo. Que todo mundo que bota música em tudo que é série, televisão, tudo, passa a gerar execução pública. E aí, de fato, a gente tem visto um crescimento enorme no Brasil. E eu acredito que também no mundo esteja crescendo, a execução pública como um todo. As receitas geradas pelas plataformas como um todo. Acho que seria bom, assim, cada um dar uma apresentada do que faz, de onde vem, para todo mundo entender um pouco a sua rotina. E daí a gente deixa até um pouco livre para cada um. Eu sei que a Jerusa trouxe uma campanha, acho que você também trouxe. Tá? Trouxe uma colinha também. Ah, tá bom. Enfim, então assim, fiquem super à vontade. Eu acho que é um papo legal para a gente falar um pouco da rotina de cada um, porque não é um ambiente que a gente esteja acostumado a trabalhar no dia a dia e que as pessoas estejam habituadas a entender essa rotina da sincronização. O tipo de cliente que aparece, como é que eles abordam, é uma choradeira danada de preço, geralmente tem a ver com o orçamento do filme, da publicidade, então tem essa dinâmica que é diferente do dia a dia que a gente está acostumado. Então, por favor, Jerusa Macedo, da Trattori. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a organização da feira pela oportunidade de estar aqui. Thalita, né, Thalita? Obrigada. E eu trabalho na Trattori, no departamento de sync, desde 2016. Antes, eu trabalhei 15 anos com produção de cinema, no departamento de arte. A Trattori, para quem não conhece, é uma distribuidora de música independente brasileira. É a maior e a única. Única, totalmente brasileira. Errei, gente. Desculpa. Não, tudo bem, somos dois, então. Então somos dois. Mas é a maior, a Trattori. Aí eu não sei. Eu não sei. Por enquanto. Talvez os syncs lá passem. A Trattori hoje, ela tem no catálogo dela mais ou menos 255 mil fonogramas. Grande parte desses fonogramas é One Stop. Tá? O que é One Stop? One Stop também é o queridinho de quem quer licenciar alguma coisa. É quando obra e fonograma podem ser licenciados numa empresa só. É uma parada só. Que facilita muito a vida de quem quer licenciar, né? Porque sempre tem uma questão de correria, de pouco tempo. Então, isso ganha bastante, o cliente ganha bastante tempo com isso. E também ele, de repente, gosta é mais fácil em todos os sentidos, financeiramente também, enfim, dá uma facilitada. Pegando a minha colinha aqui, que o Maurício Bussab, para quem não conhece, ele é o CEO da Trattori, e ele me obrigou a trazer essa colinha, ele falou com ênfase leve, porque, enfim, né, é a minha primeira vez no palco, então vai ser meio complicadinho, talvez. Bom, a Trattori, o Maurício Bussab, ele criou o departamento de sync da Trattori em 2016, com o intuito de gerar mais uma forma do artista distribuído pela Trattori monetizar a sua arte, sua música. Tá? Em 2019, o Maurício chamou também a Tatiana Boria para recolocar no mercado, ou reativar, para reativar a editora. A Trattori também tem uma editora, que é a editora Trattori, que hoje em dia tem mais ou menos 2.700 fonogramas, 2.700 obras, desculpa. E, inclusive, as músicas da editora, também são one-stop. Apesar de elas estarem editadas, elas são one-stop, então os clientes também gostam quando isso acontece, quando tem
a editora, né, e o fonograma no mesmo lugar. O que às vezes complica um pouco, eu tenho muito cliente que pede para mim, só me mande o one-stop. Isso acontece demais para mim, não sei se para todo mundo, né? Não sei se para vocês também. Principalmente quando é publicidade, porque tem muito pouco tempo na publicidade para desenrolar o processo da obra, do fonograma. Né? Que mais aqui? Eu quero dar uns exemplos também dos artistas que estão editados na Trattori, isso aí eu vou ter que colar mesmo, que é o Elomar, Mãos de Pau, Carne Doce, Renegado, Thiago Petit, Pretari, Gali Galó, José Miguel Wisnik, Duda in the Sky, dentre outros. Tá? A Trattori, ela tem músicas em todos os estilos, ela tem fonogramas assim, em todos os estilos, mas o forte dela é música bem brasileira, música regional, tá? A gente tem música do país inteiro, assim, sabe? É bem legal, assim, muitos clientes chamam a gente, procuram a gente pensando nesse tipo de música, tá? Acho que é isso. Eu acho que é muito importante essa questão do one stop, que eu ia até comentar, mas deixei que eles falassem, porque em geral publicidade, vocês já perceberam muitas vezes, tem anúncios de grandes marcas que pegam músicas famosas que a gente conhece e fazem versões. Nesses casos é muito atípico porque são músicas famosas. E essas músicas famosas geralmente nunca é one stop. Raramente é one stop. Quando está numa editora, mesmo que ela seja do mesmo grupo, sei lá, One Shop ou One Music, as negociações nem sempre vão casadas. Mas o fato é que quando você trabalha com música famosa, você trabalha com música com outro tipo de repertório e outro tipo de orçamento. Mas, enfim, Benoni, segue aí o barco. Fala um pouco de você. Obrigado, Felipe. Bom, sou Benoni, da YB Music. A gente está completando esse ano 25 anos da gravadora e editora, que começou dentro de uma produtora de música para propaganda, filmes em geral, e hoje focada na gravadora e editora. Então, desde a origem, dado que ela nasceu de dentro de uma produtora de música para filmes, sempre o nosso foco foi esse de buscar o trabalho em sincronização. A gente, quando começou em 99, era evidentemente o ponto mais baixo ali, né? O fim da era do CD e o pré-surgimento ainda do streaming, era a época do compartilhamento de MP3 e tal. Então, a economia da música estava em mudança absoluta, e o sync, como o Felipe falou, sempre foi uma receita extra para as gravadoras, editoras. No mundo, se não me falha a memória, a receita do sync representa em torno de 5% do total da receita das gravadoras. No nosso caso, dada essa ênfase nessa vertente de negócio, a gente tem conseguido, ao longo dos anos, que isso represente um percentual maior do negócio da empresa. Então, 10% a 20%, às vezes um ano você consegue mais negócios do que o outro, mas tem oscilado acima dos 10%. Né? E também, como o Felipe falou, os negócios acontecem de todas as formas, né? Então, tem muitos casos de negócios que chegam com aquela história triste então, a gente pensou em usar aqui essa música, não tem muita grana, mas vai ser legal para o artista porque a música vai circular, como se a coisa se resumisse a isso, né? Então, se fosse por esse raciocínio, quanto mais famoso um filme, sei lá, um filme com o Tom Hanks, vai ser um sucesso. E, portanto, a música vai valer zero, porque se vai ter sucesso, a música vai tocar pra caramba, vai gerar execução pública. Então, por esse raciocínio que às vezes chega pra gente insistentemente, não valeria nada a música, não precisaria. Tá um bônus, né, ganhar essa presença no filme do Tom Hanks. Mas não é assim que funciona. Evidente também que a gente trabalha com situações em que licencia a música sem ônus para um projeto, às vezes, de uma causa específica,
Então, por exemplo, recentemente a gente licenciou música sem ônus para um projeto relacionado a que era um filme falando da violência contra a mulher, sobretudo mulher negra. E, de fato, não era um filme relacionado a, por exemplo, algum instituto ou fundação, que também acontece, que às vezes chega o pedido, mas esse filme é para um instituto tal, então que é uma causa social, de qualquer assunto, enfim, uma causa social importante, meritória, tudo certo, mas tem dinheiro, tem empresas bancando com renúncia fiscal o funcionamento daquele instituto, daquela fundação. Então, tem essas capciosidades, né, do processo de você buscar identificar da onde vem aquele projeto, tentar entender de fato se existe dinheiro ali, se não existe, qual espaço que você tem para negociar. Então, isso faz bastante parte do nosso dia a dia na busca por esses negócios. E, claro, é nosso interesse ter o máximo de licenciamentos feitos em benefício dos artistas e autores que a gente representa, porque, como o Felipe falou, essa exposição é evidente que ela tende a ser benéfica para o artista, né? Quantas vezes eu mesmo também, às vezes estou assistindo um filme, uma série, e coloco o Shazam ali para identificar uma música para ouvir depois. Então a gente espera que isso também aconteça com os nossos artistas, eventualmente em outros países, né, sendo expostos a outros públicos por meio dessas sincronizações. É sempre interessante lembrar que quando você trata de sincronização, existem duas formas de você ter receita. Geralmente, quando você fecha uma sincronização, a empresa que negocia, ela cobra um valor XYZ. Normalmente, existe um acordo entre as editoras e gravadoras no mercado de MFN, que eles chamam de Most Favored Nation. Essa sigla significa que ambas entidades, a autora, a editora e gravadora, são obrigadas a cobrar o mesmo valor. Às vezes chega uma empresa que quer fazer um filme, chega na editora e fala: editora, quanto custa essa música? E ela quer usar o fonograma original. Quando a editora pede o valor, ele é tão alto que às vezes ou ele abre mão de dar aquela música como um todo, ou ele aceita o valor da editora e regrava aquela canção, aquela obra, para que não tenha que exercer o MFN de forma que ele possa usar aquela música que ele desejava. Nesse caso, ele gera um novo fonograma. E aí a outra fonte de receita é justamente a execução pública, que é onde se tornou os olhos brilhosos da indústria, porque não precisamos dizer a todos que as plataformas de VOD, a própria televisão, a TV Globo, etc., todas elas remuneram, geram receita pelo uso dessas músicas, tanto que de uns anos para cá, até não sei quantos anos, o Diogo pode tirar essa dúvida, até uns anos atrás, a indústria audiovisual não pagava, não, autoral pagava, não pagava conexo. Porque vocês sabem também que na execução pública tem autoral e conexo. Até alguns anos atrás se pagava só autoral e ainda o VOD também ainda só paga autoral, exceto a Globoplay. É cheio de complexidade, né? Mas o fato é que de uns anos para cá, o ECAD e os seus associados decidiram que iria se pagar conexo pelo audiovisual. E foi uma correria geral de tudo que é produtora de audiovisual para se tornar produtora fonográfica, porque todas elas tiveram que passar a gerar ISRC e ajeitar os seus kill sheets, porque os kill sheets eram totalmente desorganizados. Então, assim, a rotina do Diogo hoje, ele virou assim um cara, uma pessoa muito importante, porque ele virou uma espécie de mentor, professor, e ele ajuda muitas empresas a se capacitarem. E de uns anos para cá, acho que ele virou a pessoa mais que liga para a Abramos, Diogo. Então, Diogo, está aí, meu amigo. Obrigado. Quero agradecer a feira primeiro, ao BMS, pelo convite da BMI, através da figura da Thalita, agradecer na nossa fala também. Eu sou o Diogo Rocha, eu sou diretor de Música em Audiovisual lá na Abramos, Associação Brasileira de Música e Arte. Congrega aí mais de 120 mil titulares e a gente representa os direitos de execução pública desses titulares.
Sim, o alicerce principal da mesa é o direito de sincronização. E eu vejo como as principais caixinhas ali de exploração econômica da obra musical em favor, em detrimento dos autores, daqueles que têm do direito autoral e os que são conexos ali, compreendendo produtor, intérprete e músico. E essa provocação feita pelo Benoni é muito importante, porque eu atuo especificamente com o uso da música no audiovisual, né? E aí, para dar uma expectativa de mercado para vocês, no exercício 2024, a execução pública, nós distribuímos 1,3 bi. Desses 1,3 bi, 48% era de música audiovisual. Então, eu cheguei quase a mais 700 milhões de reais pagos para música audiovisual, remunerando autores, intérpretes, músicos e produtores fonográficos. Em cima dessa seara ali, isso que o Felipe trouxe, existe um hiato entre quem produz a imagem e quem faz a gestão da música. Isso é cultural no mercado durante anos. E exatamente por isso, assim. E aí também existe uma cultura de pormenorizar o intangível. E aí a gente produz, a gente investe na seara imagética, investe nos melhores atores, investe em bom roteiro, e aí lá no final o orçamento para música, para poder pedir licenciamento, para poder fazer a sincronização, é uma tentativa de que aquilo seja gracioso, sobre o discurso de que, mas vai promover o autor. Aí é engraçado, vai falar isso pro Paul McCartney. Vai colocar naquela obra audiovisual para promovê-lo, enfim. Então, é cultural entender que aquilo que a gente não pode pegar, que a gente não pode ver, eu não devo precificar ou eu devo tomá-la de forma graciosa, quando não. Então, as mesmas dores que meus colegas do time de sincronização atuam quando chegam aquelas negociações, até sincronizar a música na obra audiovisual e depois querem tratar a solução enquanto vocês pensando em pormenorizar ali os valores que devem ser destinados aos atores devidamente àqueles autores. Na execução pública não é diferente. Mas para o direito de execução pública nascer, eu dependo que aquela música seja fixada anteriormente. Então passa pela negociação dos colegas. Então no momento que ela é sincronizada, ela pode continuar silenciosa ali, enquanto isso o direito de execução pública ele permanece silente, aguardando ali o momento que vai se comunicar ao público, o momento que aquela obra audiovisual, ou via rádio, ou qualquer outro meio de difusão ali, no momento que ela se comunica ao público, nasce o direito de execução pública. E aí eu tenho uma cauda enorme, porque quando eu trato de direito de execução pública, eu estou tratando de rádio, sonorização ambiental, show, audiovisual, que hoje consome a maior parte. E nós temos os desafios do mercado também se tratando do audiovisual, da música do audiovisual. Por quê? Eu tenho ali pelo ano de 2013, eu começo a tratar dessa rubrica como um negócio robusto nos idos de 2013, quando eu começo a celebrar os meus acordos com as grandes emissoras de TV aberta. Então eu trato o audiovisual com 4 pilares, 4 subrubricas: TV aberta, TV fechada, cinema e streaming de vídeo. Então eu vou passar... Qual é? Streaming de vídeo, VOD. E aí eu tenho que ter acordo com todos esses usuários. Usou a música, eu preciso remunerar. Então aquele usuário que chega, uma operadora de TV a cabo, um canal de TV, um filme, ele tem que se comunicar para poder ter a licença prévia, para ter o direito de sincronização, cuja licença foi previamente concedida, e na sequência, no ato de comunicar ao público, o usuário que faz essa difusão, ele tem um dever de adimplir. E esse usuário ele vai variar de acordo com o modelo de negócio. Eu e a Helena trouxe lá na frente, quando a gente traz o streaming, quando a gente traz o audiovisual de forma predominante, majoritariamente nessa seara do direito de execução pública, eu começo a entender que existe também a figura da produtora, que é um titular de direito. E aí também eu passo por uma condição de entendimento, porque a produção de audiovisual é muito comum eu ter contratos onde eu produzia uma trilha sonora original e é cultural isso. E ali eu incluía naquele contrato uma cessão total de direitos, que a gente chama de buyout. Só que no Brasil, diferente da maioria dos países, a gente paga direito autoral e conexo. Assim, o Brasil é o único no mundo que consegue fazer a gestão coletiva centralizada desses dois direitos. Na maior parte dos demais países é separado, são quantidades separadas, tratando da gestão desses direitos de forma separada. Então, eu tenho esses acordos celebrados com TV aberta, com cinema. O cinema ele sofreu muito com a pandemia, porque o meu acordo com as operadoras de cinema ele é celebrado de acordo com a bilheteria. É um percentual da bilheteria. Então, no momento da pandemia, eu tenho um esvaziamento da bilheteria, então, consequentemente, eu tenho uma queda nessa rubrica.
Então, o cinema é muito importante, é o que tem mais valor retido até hoje, então é uma seara de pesquisa, enfim, de minerar ali para você endereçar esses direitos para essas produções e, consequentemente, impactar os autores. Aí eu vou ter TV aberta, grandes acordos celebrados, uma rubrica super importante, robusta. Cinema, essa condição que ainda tenta recuperar fôlego através da produção nacional. A TV fechada eu acho que é um case incrível, porque a figura do titular, do usuário, ela recai sobre a operadora e não o canal. Então eu tenho um canal independente muito tímido ali, que ele pode produzir trilha sonora original e reverter esse valor em forma de receita para ele. Ou seja, a música como modelo de negócio para ele. Muitas vezes a música custeando a parte magética da coisa, a produção do vídeo, por conta de modelos de negócio. Isso se tornou mais realidade ultimamente, porque o preço, todo canal que está numa distribuidora, numa operadora, antigamente os grandes canais que eram âncoras tinham um valor fixo por assinante. Agora, se você é um canal novo, e é o que tem acontecido, a operadora até abre para você a janela, mas fala, ó, eu não tenho como te pagar por assinante. Então ele tem que se virar para conseguir receita, seja por publicidade, e muitos deles hoje estão sendo remunerados pela música. Exato. A gente se aproxima desses canais, estrutura esse modelo, oferece para ele vai atrás do parceiro musical e nós revertemos isso para eles em forma de receita ali. Então são diversos modelos que vão se concretizando através da música no audiovisual. E por fim, o streaming. O streaming ele não vem com a regulação necessária, né? Como sempre quando chega assim através, e tinha um olhar também muito de buyout. Então quando as plataformas de streaming produziam originalmente aqui no Brasil, elas impunham um contrato de buyout, que é uma cessão total de direitos. Isso é bom você explicar melhor, porque esse é um conceito que foram o Netflix e essas empresas de VOD que trouxeram esse conceito de buyout. Então, explicar o buyout é até uma questão também cultural de prática mercadológica. Lá nos Estados Unidos, a gente é o direito de copyright, são direitos alicerçados em visões diferentes. Então, enquanto nos Estados Unidos eu olho para a cópia, no Brasil ele é antropocêntrico, eu olho para a figura, para o titular de direito. Eu vou reproduzir aqui uma fala do Dr. Roberto Mello, que é o CEO da Abramos, que eu não canso de reproduzir, porque acho que é uma forma fácil de você sintetizar isso. Nos Estados Unidos eu pago para a Garota de Ipanema, e no Brasil eu pago para Tom e Vinícius. Então, é boa. E aí eu faço a diferença de como eu alicerço esses direitos lá. Então, por conta dessa diferenciação, aqui no Brasil, quando as plataformas chegam e começam a difundir esses direitos aqui, a atuar aqui, eu tenho aqui uma resistência cultural e de prática mercadológica. Então, eu precisava acessar. Então, acho que a grande chave do direito de execução pública na música inserida nos audiovisuais ofertados pelas plataformas de streaming, ela estava no momento de uma decisão do TJ em 2018 que reconheceu a comunicação ao público na atividade de streaming. Então, na tecnologia do streaming, ele se comunica ao público. Se não tivesse esse detalhe, eu não poderia recolher e, consequentemente, não poderia pagar. E aí, esses autores... E aí, olha a gravidade da coisa, olha quão nocivo isso seria. Se eu não reconheço o streaming na atividade do VOD, eu tenho uma transição, uma erosão na base de assinantes na TV fechada, uma transição do perfil de consumo na TV aberta, tudo endereçado para o VOD. Então, se não reconhece-se o streaming, o direito de execução pública no streaming, eu vou interromper na minha capacidade de remunerar os autores cujas músicas estavam inseridas naqueles audiovisuais. Então, eu tenho decisões importantes que vão sustentar a continuidade da representação desse direito e a continuidade do pagamento e da premiação daquele autor que tem as suas músicas inseridas, sincronizadas nessas obras audiovisuais. Então, existem diversos fatores ao longo desse mercado, ao longo dessa rubrica, que fazem ela ser muito robusta. Esse ano acho que a gente ultrapassa os 800 milhões de música no audiovisual e por aí vai. Daqui a um ano, 1 bi, e seremos. E outras novas formas de audiovisual que nós vamos enxergar, né? Assim como, eu acho que o game, né? Quando eu começar a celebrar meus acordos com as produtoras de game, que tem o mesmo princípio. O game ele deixou de ser console, agora ele é streamado. Eu assino para poder jogar. Se tem streaming, tem direito de execução pública. Então ele vai pedir autorização para sincronizar e eu vou ficar aguardando aquela comunicação para poder receber das operadoras de game, dos produtores de conteúdo de game e poder pagar para aqueles autores. Então o negócio ele vai mudando o perfil de consumo e eu vou acompanhando a esteira desse direito para poder remunerar o autor de direito. E vão se tornar os futuros clientes, né? Porque muitos deles, igualmente na época do audiovisual, não tinha noção que existia direito de execução pública no direito conexo, os produtores de videogame também. Total. Vai ser o game e eu vou enxergá-lo como um novo audiovisual.
né? Ou mais um audiovisual. Eu vou tratar por analogia como música no audiovisual, música sincronizada à imagem. Seja ela uma imagem dinâmica ou não, é um audiovisual. Então eu mudo o perfil de consumo, eu saio do cinema, entro numa cauda longa de TV aberta, vou para a TV fechada, que foi inserida lá nos idos de 80, por conta da qualidade de imagem, e depois ela cai no gosto popular. Aí eu tenho uma pandemia que impulsiona o streaming, tem mais uma mudança de perfil de consumo. Até 2010 nós consumimos majoritariamente o conteúdo no perfil de longa. Depois ele vai para o ambiente de seriado. Então, se a gente olhar pela métrica, o direito é de execução pública. Então, eu preciso que ele se comunique ao público para poder gerar receita. Então, a métrica é o seguinte: o longa, eu não assisto mesmo o longa todo dia. Então, se eu tenho uma mudança no perfil de consumo, e majoritariamente agora eu endereço minha audiência para o perfil seriado, eu tenho aquela repetição. Então, eu assisto todo dia. Então, todo dia é o tema de abertura, o tema de encerramento, o tema de personagem, a música de fundo, a performance, background, né, que é aquele BK, o BG, que é a música de fundo, o tema de bloco, que é uma entrada e uma saída. Então, eu continuo remunerando e tendo métricas diferentes que me fazem. Beleza. Na TV aberta, eu tenho um ponto mais cheio da execução. Na TV, no streaming, ele é mais pulverizado, porque é muito play. Não importa. Então, mas se eu tiver uma performance, eu vou estar sendo remunerado de forma proporcional. Então, são mudanças no perfil de consumo, mas ainda bem que a gente tem o cuidado de amparar e entender que ali existe o uso da música e, consequentemente, o autor tem que ser premiado. O Brasil tem sido muito elogiado na sua gestão coletiva como um todo. Inclusive, o próprio Roberto Mello, outro dia, num painel que a gente teve reunido com outras pessoas, numa live, ele comentou que o Brasil é considerado o país número 1 em termos de pagamento de direitos conexos no planeta, que é um dos mais respeitados, que os próprios países desenvolvidos que estão acostumados a ter gestão coletiva de forma organizada elogiam a forma que o Brasil faz essa gestão, porque justamente existe uma entidade única que arrecada esses direitos como um todo, né? Exato. E na música não audiovisual, o Brasil é um dos únicos, né? Remunerando direito de execução pública. Então, tem um olhar lá de fora, assim, de espanto da forma como a gente distribui os valores. Para a gente estar nesse áreas, nas feiras internacionais, quando você fala dos valores, tem que tomar cuidado de falar dos valores que a gente alcança em relação ao direito de execução pública, que são muito díspares do que os outros continentes conseguem alcançar. Então, o Brasil, ele lidera, assim, essa... E obviamente, o Brasil, por ser um país que o consumo de música local é muito grande, é interessante que haja um mercado independente, né? Que haja empresas e agências se capacitando, porque antigamente a gente não tinha repertório suficiente, não tinha capacitação das pessoas, não tinha agências ou empresas que fizessem a gestão de sincronização, e era legal talvez vocês trazerem alguns exemplos. Posso falar uma coisa rapidinho, que eu queria pegar carona no que o Benoni falou, que eu acho muito importante, que assim, existe um mau hábito no mercado audiovisual há anos, eu sei porque há muito tempo eu estou nele, e antes estava na produção, que é assim, quando um longa-metragem, por exemplo, ele vai ser produzido, antes existe um orçamento, é feito um orçamento detalhado e sempre existe dinheiro para sync, sempre colocam. Só que o sync, ele fica sempre por último, né? Com raras exceções, o pessoal só olha para sync no final de tudo. E aí a direção de arte estourou a verba, a fotografia estourou a verba, entendeu? O catering estourou a verba, elenco, e vão tirando do sync. Chega o momento do sync, não tem dinheiro para sync, né? E eu queria aproveitar com isso, né, e falar que o mercado está mudando para melhor, graças a Deus, e muito em função da entrada dos supervisores de música nesse mercado. Exatamente, isso que eu ia falar. Né? Eu acho que a gente não pode deixar de jeito nenhum de falar deles, porque são figuras importantíssimas, porque todo longa-metragem tem um diretor de arte, tem um diretor de fotografia, então tem que ter o supervisor de música, que é o diretor da música, né? É quem vai defender isso no longa ou, enfim, no projeto que for. Tem que ter alguém defendendo a música nos projetos, né, de cinema. Fala um pouco mais sobre essa questão do Music Supervisor, porque antes eram pessoas aleatórias que ligavam. Antes era qualquer pessoa. Então, assim, chegou o momento do sync, né? Quem vai cuidar do sync? Quem vai ligar para a Trattori e pedir esse licenciamento? Qualquer pessoa, assistente de produção geral. A pessoa que estiver dando sopa, eles chamam para fazer isso. Eu sei porque semana passada eu recebi uma ligação
de uma pessoa que foi bem honesta, inclusive, eu achei legal a atitude dela, de um canal de TV aberto, e ela falou: Gê, eu não entendo absolutamente nada disso, eu não sou dessa área, eu faço outra coisa, mas me mandaram fazer isso, eu quero usar essa música nesse projeto, me ensina, me ajuda, por favor. Né? Aí, quando é uma pessoa que tem essa honestidade, é mais fácil, porque, né, ela assumiu que não sabe e pediu ajuda, mas tem muita gente que não sabe, que é a pessoa que estava sobrando e jogaram para cuidar disso, e a pessoa, ela não fala que não sabe, e ela tenta fingir que sabe, e aí é um trabalhão para a gente, sabe? Muitas vezes eles chegam já com um valor, meio que impondo um valor. É muito engraçado isso. Eu percebo uma certa arrogância, do tipo, nós estamos fazendo esse projeto e o que tem é isso, entendeu? Tipo, eles não falam, a gente tem esse dinheiro, será que, né, daria para fazer Você pode falar para ela o dinheiro? seguinte: ó, a música tem 3 minutos, eu te dou 10 segundos. Você não vai ter música no resto, né? Se pudesse cortar Mas a está música. mudando, né? Assim, agora a gente tem os super poderosos supervisores musicais, né? Que são os caras que entendem, que eles sabem, e eles também sabem quanto é que tem que ser o valor disso, né? Então, assim, é muito melhor tratar com eles, graças a Deus que eles existem hoje em dia. Eu quero mais é que eles se multipliquem cada vez mais. Você está sentindo que está aumentando a demanda de solicitações no teu dia a dia de vocês? Sim, sim. Estou sentindo sim. Está melhorando bastante. Enfim. E Muito em função deles, né? E vem muito bem explicado, né? Porque geralmente você tem que detalhar a cena. Eles explicam tudo, eles fazem tudo. É delicioso trabalhar com quem entende. E daí com como é que os vocês têm precificado em geral? De acordo com o orçamento ou de acordo com o tempo da música, território? Depende de um monte de coisa, né? É muito Exatamente. difícil você colocar preço, porque vai depender do tipo de projeto, se é um longa, se é uma publicidade, se é um documentário, do orçamento que existe para esse projeto, né? A gente sempre recebe o valor do orçamento. Vai depender do tipo de utilização, vai ser um BG fundo, vai ser tema, vai ser crédito final, vai ser o quê? Quanto tempo de uso, né? Então, assim, são muitas as variáveis, tem que ser bem negociado, mas quando a gente fala com alguém que já sabe, é muito mais fácil, né? A gente não tem que, né, assim, chegar de um valor irrisório e puxar para um valor que, sabe, não vai ser bom ainda, mas vai ser ok, né? Não vou deixar o artista se sentindo mal com o valor que ele vai receber, enfim. Não sei se mais alguém vai querer falar Não, sobre eu isso. queria perguntar para o B porque vocês são produtores, vocês têm estúdio próprio, vocês têm músicos, têm diretores, o Tagliari, bom, enfim. Vocês têm, às vezes, demandas de syncs que não conseguem ser realizadas pelo meio tradicional e acaba caindo para ser produzido, ou gerado zero, sei lá. Hoje a gente tem tido bem mais casos de sync de músicas já do catálogo, né? Só pegando o gancho ainda do que a Jerusa estava falando sobre o surgimento dos music supervisors, de fato, a gente, né, como eu falei no início, que a gente vem de uma origem de já ser uma produtora de música para filme, então a gente também viveu bastante esse período pré-supervisor musical em que a gente, como produtor da trilha, tinha que fazer o papel de music supervisor, indo atrás da editora, da gravadora, procurando negociar em favor da produtora do filme. Isso gera uma situação difícil, né? Em que você, de um lado, você tem um orçamento da produção da trilha original, e de outro lado, você está, de repente, negociando o licenciamento de uma música que eventualmente pode vir a custar o mesmo valor que a produção de toda a trilha original. E não só isso, mas também a divisão dessa função, ela, no dia a dia da produção do filme ou da série, o que for, ela se mostra bastante difícil, dado que era uma função inexistente, basicamente, né? Não tinha esse espaço no mercado e no próprio organograma da empresa, né? Então você acaba acumulando essa função. E o surgimento agora, então, dessa figura que acho que foi muito impulsionado pela chegada das plataformas de streaming, né, com um volume de produção maior, que também já estão acostumados a trabalhar com essas figuras lá fora. Então surgiu essa demanda e então hoje a gente tem esses profissionais bem presentes no mercado e, de fato, é interessante porque eles não são parte interessada
na depreciação do valor da música. Eles não estão ali para defender o orçamento que já foi comido lá da produtora de filme. Então, a interlocução é bem mais tranquila, bem mais profissional. Esses dias mesmo, eu estava negociando um licenciamento de uma música, mas, claramente, a proposta que veio, a nosso ver, subestimava aquela música pela representatividade que ela tem, do artista envolvido e tal. E eu ponderei isso com esse music supervisor, que, por sua vez, ponderou também com a produtora, que, enfim, conseguiu um aumento lá de cerca de 30%. Ok, não chegou no valor que a gente idealizaria, mas a conversa foi produtiva. Então, de fato, essa maior profissionalização e essa divisão dessa tarefa incumbida agora para os music supervisors que estão fazendo isso, essa interlocução com diferentes produtoras, agências de propaganda, tem nos ajudado a melhorar o nível das negociações. Você sente que tem uma diferença na hora de negociar, ou esse supervisor, quando é uma produtora brasileira fazendo um filme brasileiro, ou quando, obviamente, a Netflix faz um filme brasileiro, mas é uma produção paga pelo Netflix? Você sente que tem diferença na negociação quando é uma produtora brasileira, sei lá, uma O2, uma Conspiração, a forma que eles abordam, por já estarem no mercado há muito tempo, e essas novas produções feitas sob encomenda da Netflix e da Amazon, você sente ou a abordagem é igual? Não, eu particularmente, bom, a maior parte dos casos em que a gente tem negociado licenciamentos de produções que vão para essas plataformas, Amazon, Netflix, acabam sendo também com grandes produtores de filme. Produtoras que fazem filmes brasileiros, certo? A maior diferença que eu vejo é que, agora não falando das produções locais, quando a gente faz um licenciamento para uma produção independente, de baixo orçamento, fora do Brasil, aí é assim, o que você consegue, recebendo muitos agradecimentos por ter topado um orçamento de baixo, de uma produção independente, de um filme de fora, ou de uma série de fora, é o valor de uma grande produção aqui no Brasil. Então você licencia uma música independente, de um artista independente, não de grande público, para uma produção lá fora, que, por causa do efeito câmbio, acaba valendo o mesmo que você consegue por uma música maior, de um artista maior, numa grande produção brasileira. Eu tive uma experiência recentemente de uma produção internacional de Hollywood, gigante, que essa empresa tinha uma produtora, obviamente, que contratou um music supervisor, que consequentemente contratou uma pessoa no Brasil para localizar determinados repertórios. Infelizmente, esse intermediário vinha com um valor bem inferior, que o pessoal aqui achava bacana, mas quando ele recebeu aí, na verdade, a licença era feita para esse intermediário, que relicenciava o valor cheio lá fora. E daí, lá na frente, foi descoberto que houve... foi horrível, gente. Foi muito triste, porque a produtora ficou rendida, ele assinou um contrato de fato, licenciando, mas você vê que a índole, às vezes, não é... né? Então, tem que ficar muito atento a essas produções internacionais. E eu pergunto se existe um diálogo entre vocês. Quem são os grandes players no Brasil, fora as majors e as editoras? Vocês conseguem elencar quantas empresas? Porque eu sempre lembro da Tratórica, a Coiuí, com vocês, mas não saberia dizer mais, muitas mais. Você deve saber de empresas que têm direitos. Na música do audiovisual, normalmente são as empresas, são condomínios de trilha, né? São as libraries. Então ela tem diversos colaboradores. Aqui o Marcos Souza que pode falar também, né? Exato. Que tem as empresas que... Ela tem diversos colaboradores e ela vai reunindo um catálogo enorme ali e licencia esse catálogo para ser sincronizado em obras audiovisuais. Então aquilo vai numa métrica grande, quando vai ver o titular, que é o guarda-chuva desse enorme catálogo, ele pontua em valores interessantes, assim, porque... até porque a gente, quando olha a lista dos maiores produtores fonográficos brasileiros, por incrível que pareça, você vai ver nomes que você nunca ouviu na vida. Não são os temas clássicos, assim. É produtor de trilha, produtor de música para audiovisual.
Esses encabeçam o ranking pelo motivo. Estou falando de direitos de execução pública, tá? Exatamente. Não estou falando de outros direitos. É justamente por isso, porque a música ela fica mais tempo no ar, né? Então não é uma música pontual que foi sincronizada em um determinado programa, em uma peça específica lá. Ela fica, a métrica de produção, inclusive até o lidar com esses artistas é diferente. Ele tem um olhar de business, um posicionamento diferente, mais organizado. Ele produz em volumes diferentes, em escala, em tempos modernos mesmo. O cara produz o dia inteiro, porque para poder preencher 24 horas de programação é muita coisa. Então ele fica ali com a música de fundo. Aquela música a gente chama até de tapa-ruído muitas vezes, ela está muito lá no fundinho, mas ela está sendo comunicada, e ela está gerando, ele está ligado o tempo todo. Então, esses grupos, eles encabeçam ali os que são produtoras de audiovisual que estão sempre próximas dos produtores, dessas produtoras, né? Exato, os produtores audiovisuais e os canais abertos, principalmente, eles fizeram esse loop, porque o canal aberto ele é um usuário, né? Vocês estão se referindo à trilha composta? É isso ou não? Produtor de trilha original, é. O canal aberto ele é um usuário. Então ele tem que pagar para a música que é sincronizada na programação dele. Então ele tem que pagar direito de execução pública, tem que pagar sincronização. Então ele tem ali um desembolso importante ali mensal, justamente pelo uso. Ah, mas é um valor muito alto, a programação é cara, tudo mais. Então tá, tira a música da programação. Vamos voltar lá para trás. A gente já teve um caso recente, que também não precisa entrar muito aqui. Mas mudo, um programa de The Voice mudo. Da próprio SBT entrou com uma representação contra a UBEM por conta de precificações das taxas de sync, né? Não preciso nem entrar muito nessa história, mas há muito embate entre os usuários e os criadores, né? É uma clara tentativa de enfraquecer o processo de negociação, né? Da diluição né, do processo de negociação, coisa que nos Estados Unidos também existe essa briga lá em relação a essas negociações em bloco, né? Os blanket licenses e tudo mais. Tem uma questão que eu não queria nem entrar, e eu acho que eu não vou entrar, porque seria quase que outra palestra, que é a incidência da AI, como é que as produtoras vão usar, que a gente sabe que o AI é maravilhoso para usar para documentários e trilhas de fundo, e a questão do registro da obra, como é que isso vai ficar a partir de agora. E, enfim, é praticamente uma outra palestra. Mas se quiserem pontuar rapidamente, se estão sofrendo de gente, não vai pagar, não quer o valor, então vou fazer AI, sei lá. Você tem tido gente já meio ameaçando assim? A gente não viu objetivamente nenhum caso assim. Eu acho que o que me pareceu mais próximo disso, de certa maneira, foi exatamente no início da chegada da Netflix aqui, com a tentativa de empurrar a goela abaixo dos produtores de trilha, que ela, Netflix, seria não só editora, como produtora fonográfica, e como teria direitos sobre exploração daquela trilha original para quaisquer outras produções, sequências, quaisquer produções. Então, tem, né, os grupos de produtores de trilha tal, e esse assunto gerou uma efervescência ali, naturalmente, porque, pense, o grande negócio das plataformas de streaming, de modo geral, são os metadados, né, que é isso que impulsiona o consumo, mede os interesses do público. Então, essencialmente, na medida em que eles conseguissem adquirir conteúdo musical, as trilhas originais, que chegam, né, na hora da negociação do valor da produção da trilha, chegam com aquela história triste da produtora do filme contratada lá pela Netflix, que esse orçamento é baixo, que é uma produção piloto e tal, vamos ver se, quem sabe, na segunda temporada vai ter mais grana. E aí chegava com esse discurso e, ao mesmo tempo, querendo todos os direitos, e, de repente, a Netflix vai ser uma empresa de banco de trilha de uso livre para as produções que ela encomendar mundo afora, com todos aqueles metadados, podendo as produtoras de trilha encomendadas em outros lugares simplesmente buscarem nessa base de dados da Netflix músicas, drones para cena de tensão, com grave e não sei o quê. Tá lá, 524 opções do mundo inteiro. Né? Do ponto de vista deles, até eles podem tentar, eles estão no direito deles, mas não quer dizer que a gente vai aceitar, né? Mas tem que ter resistência no ato de negociar. Logicamente, uma negociação com um gigante frente
a um titular pequeno, né, ele vai entrar em desvantagem ali. Mas é interessante também trazer os detalhes do nosso negócio, como a gente trata desse direito aqui no Brasil. Então, não pode impor uma prática, né, que é o buyout, o clássico buyout. E aí, muitas vezes, também, enquanto usuário, é buyout. Aquela produção audiovisual é 100% minha, 100% de direitos cedidos, e ali, inclusive, não devo pagar nem direito de execução pública para aquilo, eu vou deduzir. Existem práticas, assim, horrendas em se tratando disso. Mas tem que ter esse tratamento. Em relação a você citar a figura do produtor do Music Supervisor ali, ele realmente é um remédio enorme para o mercado, o Music Supervisor, justamente por conta desse ruído que tem na comunicação entre o uso e aquele que tem o direito, e os que estão no meio dessa cadeia negociando. E é tão importante o supervisor musical, e o que o Benoni trouxe é muito interessante, porque ele não vai com o olhar de tentar depreciar. Ele não foi contratado pela produtora e vai sentar com as editoras e com as gravadoras tentando pormenorizar o preço que você tem, a tua tabela, para poder fazer frente ao cliente dele ou ficar bem na fita. Ele não tem essa postura. E é muito legal, porque, na verdade, ele tem que ser utilizado de forma estratégica. Supervisor musical, eu estava falando, eu fui convidado para um curso da área executiva de um projeto que Salvador tem incrível, que é trazer para dentro do Estado a produção do audiovisual. Então tem um projeto Salcine lá que ele tem tudo para dar muito certo, vai fomentar muito o audiovisual no Brasil. E aí eles estavam modulando a mão de obra, o câmera, iluminação, o curso de roteiro, enfim, todas as áreas. E aí eles perceberam que na música existia a necessidade da gestão. Um amigo nosso, o supervisor musical, Zé Celso, ele fala muito que música sem gestão é só diversão, né? Não tem problema nenhum, você pode fazer música à vontade, mas tu não vai ganhar dinheiro com ela se você não tiver uma boa gestão em cima dela. E se tratando disso assim, a gente foi percebendo, quando for bater um papo com eles para poder montar essa cadeira lá dentro do curso que eles estavam ofertando lá em Salvador, os gestores do curso, que também são roteiristas, falaram, para. Eles trouxeram uma visão que, logicamente, que intuitivamente nós temos aquilo, intuitivamente, fica no nosso subconsciente. Mas quando alguém coloca uma legenda naquele contexto, aí sim você passa a ter consciência. O conhecimento a gente pode ter, mas muitas vezes a gente não tem consciência. E aí ele falou, olha, a figura do supervisor musical ele é muito importante, e não é só na metade da produção, não. O supervisor musical ele tem que estar na concepção do roteiro. Se eu estiver escrevendo um roteiro e achei bonito que aquele meu personagem tem a ver com o Imagine, e eu não tenho noção do preço que vai ser para sincronizar aquela obra. O supervisor musical, ele é como um diretor de arte, só que da música. Então ele assina o projeto. Então é por isso também que ele não quer diminuir o artista, porque o artista é cliente dele, ele tem que ter isso aí. Quanto mais artista licenciando para ele, melhor, né? Concordo muito com o Gerúlio Benoni, assim, que ele é um remédio incrível para o nosso mercado. Assim. Bom, gente, esse tema realmente ele é muito rico. Já foi me dando um aviso de tempo esgotado, mas acho que eu vou vir para duas perguntas, vai? Pode ser? Uma. Alguém tem vontade de perguntar alguma coisa, gente? Ou a gente já explicou tudo? Vai lá, Geraldinho. Sobre a questão de precificação, eu trabalho nas duas pontas, eu sou supervisor musical e eu tenho editora. Então, eu lembro que o Benoni, por exemplo, já me apresentou um artista. Então, uma boa campanha, né? Então, assim, eu queria saber de vocês, que o tempo está esgotado, um de vocês, que tipo de como é que eu vou dizer, de balanço para custo do fonograma. Você vai, o supervisor, enfim, o licenciador, ele vai apresentar um valor que, às vezes, quando dependendo do intérprete, o valor fica muito alto, quando a música é muito conhecida, né? É natural isso. Mas, assim, tem casos, por exemplo, vou contar uma história rápida. Eu fiz a supervisão musical de um longa aqui no Brasil e o diretor queria na abertura Avante Camarada, que é o hino do Partido Comunista de Portugal. Fui atrás e essa música estava escrita por um poeta recluso que não fala com ninguém. Aí eu saí procurando todos os meus amigos de Portugal, cheguei nele e aí falei com ele, aí a história de diferentes valores, diferentes pessoas, diferentes valores, que é o que eu quero indagar aqui. Então, consegui falar com ele
expliquei para ele que a música entraria na abertura de uma trilha que uma banda punk, o Garotos Podres, gravou. E aí eu fiquei meio encabulado, mas aí falei, mostrei a música para ele no telefone. Aí eu ofereci um valor que eu tinha. Quando a senhora falou, é chato, o cara fala, já chega impondo um valor. Mas é a situação. É o que eu tinha, de fato. Então eu ofereci um valor e ele falou, ou eu aceito ou não aceito. Ou eu falo com as pessoas ou não falo. Ele é comunista. Então ele não aceitou nada e liberou a música. Eu fui nos Garotos Podres, eles falaram, não, a gente também não quer porque nós somos punks. E a gente sabe da realidade do cinema brasileiro, esse filme certamente não tem um grande orçamento. Então, houve isso. Agora, vocês veem alguma mediação, algum tabelamento que não seja patamares para isso, ou é tudo no balcão mesmo, com charme, simpatia e intimidade? É no balcão, é na sensibilidade de perceber o projeto. E eu também digo, por exemplo, os nossos artistas e autores que a gente representa, eu não tenho absolutamente nenhum problema em fazer o papel do bad cop. Então, eu vou tentar jogar o mais duro possível em favor deles e, eventualmente, pode ser que lá no fim da linha, o produtor do filme fala, cara, mas não tem grana mesmo, nem o valor simbólico e tal. E eu vou falar com o artista, com o autor, que eventualmente fala, não, eu conheço esse cara, ou não, eu me simpatizo com essa causa, com esse projeto, e tudo bem, pode fazer sem ônus mesmo. E eu vou dar a boa notícia em nome do artista, do autor que a gente representa, falou, não, a gente falou, e ele, apesar da gente buscar esse valor e achar que deveria ser pago, mas ele simpatizou com o projeto e topou e tudo bem. Então, acontece, realmente não existe nenhuma faixa de valor pré-determinado, se é série, se é filme, por exemplo, não, é realmente... Cada caso um caso. Cada caso um caso. Bom, gente, agradeço.